Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, certo? Vamos começar mais uma segunda-feira com a nossa aula de português, certo? E hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver o assunto sobre vozes verbais. Nessas vozes verbais, vamos conhecer também a voz ativa e a voz passiva, a voz ativa e a voz passiva analítica, certo? E no decorrer das outras aulas, nós vemos também o restante das outras vozes, que não só tem até aí, ok? O que quer dizer vozes verbais? Quem sabe mais ou menos assim? Vamos lá? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação, certo? Então, essas vozes, elas costumam ser divididas em voz ativa, voz passiva e se divide em analítica e em sintética. Só que nós vamos ver hoje a analítica, a sintética vai ficar para a próxima aula, ok? Então, a voz passiva, a voz ativa, desculpa, perdão. A voz ativa é que o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação e expressa pelo verbo, certo? Não entendi, tia. Não entendi. Então vamos ver mais detalhadamente. É quando na voz ativa é quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, chamado de sujeito agente. Tipo, aquele sujeito na voz ativa, ele é o sujeito agente, certo? Como? Vou passar aqui um exemplo. Tem aqui assim, ó. O repórter leu a notícia. Então, o repórter, quando eu falo de o sujeito agente é quem? O repórter. Por que o repórter? Porque o repórter, ele é o centro da frase, ok? Certo? Leu a notícia. Leu é o verbo, certo? Verbo ler. Mateus, baixa a mãe. Então, leu. Então, leu é verbo. Outro exemplo. Aqui, ó. João roubou o carro. João. João é o sujeito agente. Quem roubou o carro? João. Então, João é o sujeito agente. Roubou é um verbo, certo? Então, isso aí que quer dizer a voz ativa, certo? Quando ocorre o enunciado que evidencia que o sujeito pratica a ação. Então, o repórter leu a notícia. Quem foi que praticou a ação? O repórter. Porque o repórter não foi quem leu a notícia? Certo? A mesma coisa de João roubou o carro. Quem roubou o carro não foi João? Então, quem praticou o roubo foi João. Então, João é o sujeito agente, certo? Sujeito agente. Então, agora vamos ver a voz passiva analítica. Já na voz passiva analítica, o caso aí é diferente. Por que é diferente? Porque a voz passiva analítica é formada por um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e eventualmente outro verbo, que é o verbo auxiliar, que não é o ser, é outro, pode ser outro. E também vem o particípio de um verbo transitivo. Vem também acompanhado de uma preposição e o agente é da passiva. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui, viu?
Já deu o exemplo de João. Aqui, ó, trabalho. O trabalho foi feito por ele, entendeu? Então, o trabalho é sujeito o quê? Sujeito agente. Não, é o sujeito paciente. O trabalho é o sujeito paciente. Eu botei agente, mas não é agente, é paciente. Então, foi é verbo auxiliar. Feito também é um verbo. É o verbo do particípio. Por é a preposição. Ele aí é o agente passiva, certo? Também tem outro exemplo aqui, ó. As roupas foram passadas. Então, as roupas é o sujeito paciente. Foram é o verbo auxiliar. Passadas é o verbo do particípio, ok, gente? Então, para quem também não entendeu direito, o que quer dizer a voz passiva analítica? É ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, que é chamada de sujeito paciente, certo? Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim a quem está sendo impactado por ela. Como eu vou dar um exemplo? Vou dar um exemplo que vai ser para a voz ativa e para essa voz passiva analítica, certo? Que é no caso aqui, ó. Esse exemplo aqui é da voz ativa. Ó, aqui, ó. O rapaz ouve a moça no rádio. Então, o rapaz não é de quem está falando, não é isso? Não é de quem está praticando a ação. Então, o rapaz é o sujeito agente. Ouve é o verbo que ouve. Verbo na voz ativa. Então, a moça no rádio é a continuação do predicado. Então, o rapaz ouve a moça no rádio. O rapaz, sujeito, agente. Ouve é o verbo na voz passiva. E moça, a moça no rádio quer dizer o quê? A continuação de um predicado. Então, vou mostrar a vocês também a outra versão, que é na voz, o outro exemplo, que é na voz passiva analítica. É a mesma frase, só essa frase aqui, ó, sofre alteração. Aqui, ó, a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, ela foi modificada. Essa frase que está na voz passiva analítica, ela foi modificada pela voz ativa. Então, aqui, a moça é o sujeito paciente, é o verbo auxiliar, ouvida é o verbo que tem aqui, ó, é o verbo principal na voz passiva. Pelo quer dizer o quê? Pelo rapaz no rádio. Então, pelo rapaz no rádio quer dizer o quê? A continuação do predicado. Vocês entenderam? Entenderam? Mas não se preocupe que nós vamos ver daqui para frente sempre este assunto, certo? Então, vou deixar o exercício lá na sala de aula para vocês, as páginas, e vocês prestem atenção nessa aula, dêem uma lida também no assunto de vocês, para primeiro responder. Lembrando-se que a voz passiva ocorre quando o enunciado, a voz ativa, ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação. É chamado de sujeito agente. E a voz passiva analítica,
Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, chamando o sujeito de paciente. Ele não chama o sujeito de agente, ele chama o sujeito de paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim aquele que está sendo impactado por ele. Ok, gente? Beijo para vocês, boa aula e até a próxima. Responda atividades. Lembrando, quem não entregou as atividades da segunda unidade, tá em casa guardada, que não levou para a escola, levem, porque senão você vai ficar sem nota. Lembrando também que quem não foi pegar a atividade da terceira unidade, aquela aprendizagem, vão pegar, porque senão vocês vão ficar sem nota, certo, gente? Esses exercícios de aprendizagem de vocês estão valendo nota. Não esqueçam de pegar, façam, gente, respondam. Tente, pergunte ao professor se vocês não sabem, ok, gente? Mas não deixe de fazer, porque você vai ficar sem nota, ok? Beijo para vocês e até a próxima.